Hoje é terça-feira, dia 13 de fevereiro de 2024. Eu sou o Padre Júnior Pereira e estamos começando a nossa Academia Espiritual. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Salve Maria, Mãe da Misericórdia. Estamos na terça-feira da sexta semana do Tempo Comum. Hoje paramos o Tempo Comum, amanhã começaremos o tempo da Quaresma. Jesus fez um alerta e propõe o ensinamento necessário: não se deixar ser fermentado pela lógica dos fariseus e de Herodes. Começa agora a Academia Espiritual, a Palavra de Deus fortalecendo a musculatura da nossa alma. Comunicando, Padre Júnior Pereira. O texto para nossa meditação neste dia é de Marcos, no capítulo 8, versículos de 14 a 21. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os discípulos tinham se esquecido de levar pães. Tinham consigo na barca apenas um pão. Então Jesus os advertiu: prestai atenção e tomai cuidado com o fermento dos fariseus e com o fermento de Herodes. Os discípulos diziam entre si: é porque não temos pão. Mas Jesus percebeu e perguntou-lhes: por que discutis sobre a falta de pão? Ainda não entendeis e nem compreendeis? Mas tendes o coração endurecido? Tendo olhos, vós não vedes, e tendo ouvidos, não ouvis? Não vos lembrais de quando reparti 5 pães para 5.000 pessoas? Quantos cestos vós recolhestes cheios de pedaços? Eles responderam: 12. Jesus perguntou: e quando reparti 7 pães com 4.000 pessoas, quantos cestos vós recolhestes cheios de pedaços? Eles responderam: 7. Jesus disse: e vós ainda não compreendeis? Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Os discípulos estão na barca com Jesus e eles tinham um único pão. Agora, o interessante é que eles não perceberam que até essa realidade era uma oportunidade de ensinamento. E o pior, não perceberam que, na verdade, Jesus já tinha dado, inclusive, lições sobre a questão do pão. 2 grandes lições. E eles ainda não aprenderam o poder e o propósito de Jesus. E eles, com o único pão, quando Jesus começa a falar do fermento, eles estão pensando que é por causa daquele pão que eles levaram. Mas é possível ver que o ensinamento de Jesus é mais profundo. Inclusive, que esse texto também nos permite uma leitura espiritual muito bonita. Mas vamos lá. Primeiro é o seguinte: é bom que a gente pense que muitas vezes nós devemos aborrecer muito a Deus por causa da nossa insensibilidade. Deus ensina, Deus dá lição e mais lições e a gente não aprende. A gente não aprende bem os seus ensinamentos. A dureza do nosso coração dificulta a isso. A dureza do nosso coração. No Evangelho, Jesus questiona, reaviva a memória dos discípulos. Ele questiona: por que é que vocês não conseguem me entender? Por que é que vocês estão preocupados com esse pedaço de pão, com esse pão que vocês têm aí, se vocês já viram que eu sou capaz de tantos pães fazer milhares? O que falta na cabeça e no coração de vocês? Então, Jesus questiona
mas reaviva a memória deles. E também o Senhor, tantas e tantas vezes, nos questiona e nos faz reavivar a memória daquilo que nós já recebemos, daquilo que Ele já mostrou, já nos ensinou de diversas formas. Às vezes, nós nem percebemos, mas Deus estava nos ensinando. Os fariseus eram falsos quanto à piedade e à religiosidade e interpretavam a Escritura ao seu modo, segundo os seus interesses, e desprezavam as pessoas. Por isso que Jesus falou: tome cuidado com o fermento dos fariseus. Era por causa disso, por causa dessa falsidade de piedade, falsidade religiosa, interpretar a Escritura do jeito que queriam, fazer os seus interesses e desprezar os outros. Jesus está dizendo para os discípulos isso. Tome cuidado com isso. Não deixem se contaminar por esse tipo de realidade de ação. Herodes também tinha um fermento terrível. Ele era megalomaníaco, era cruel, impiedoso, tirano, arrogante. Aqui também, então, Jesus está dizendo: cuidado, não se deixem levar para viver deste modo, do modo dos fariseus, do modo de Herodes. É urgente tirar do nosso coração esses fermentos dos fariseus, que agem por aparência e por ritualismo, de Herodes, que mata silenciosamente. Então veja bem, esta é a lição de Jesus para os discípulos: tirar do coração aquela coisa que só faz por aparência, por ritualismo, tirar do coração a maldade silenciosa que mata, destrói as pessoas. Jesus ensina os discípulos, dá um puxão de orelha. Por quê? Porque a convivência com Jesus não ia magicamente tornar os discípulos melhores. Eles tinham muitas, estavam sujeitos a más influências. Não é porque estavam com Jesus que eles estavam imunes a isso. E nem nós hoje, nenhum de nós hoje está imune a muitas más influências. É preciso, então, vigilância, discernimento. Jesus ensina o discernimento. Já fiz isso, já ensinei isso, por que vocês não aprenderam? Nós também temos o Evangelho, tantas palavras, tantas ações de Jesus. E por que nós não aprendemos? Amanhã começaremos a Quaresma. Então é tempo de rever tudo isso. É tempo de fazer um propósito penitencial, de fazer uma revisão de vida, de buscar o sacramento da confissão. É tempo de transformar a vida. A Quaresma nos pede um tempo, nos pede uma ação mais restrita, mais silenciosa, mais de oração e de penitência. Senhor Jesus, hoje nós queremos te pedir que nos ensine a fazer a vossa vontade, que nós possamos retirar do nosso coração tudo que é falsidade, tudo que é desprezível para vós, tudo que é maldoso, tudo que é tirano, arrogante, tudo que é feito só pelas aparências. E agora a bênção de Deus. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que Ele esteja acima para abençoar, atrás para guardar, à frente para guiar, ao lado para acompanhar. Que Ele volte o seu rosto e dê sua paz e sua bênção. Que ela desça abundantemente. E abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém.